Paz, irmãos, aqui é o pastor Marcos Alvarenga, Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Muriá. Hoje, 17 de fevereiro, meditando na palavra nos devocionais em Atos dos Apóstolos. E diz assim o texto de Atos 8, dos versos 1 ao verso 8. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Esse texto que eu acabei de ler narra a perseguição dos discípulos de Cristo, ou seja, o início da histórica perseguição da igreja, onde muitas vidas e família por inteira foram dizimadas. Crentes que confessaram Cristo como Senhor foram feitos por ordem Nero tochas humanas para iluminar Roma. Roma também crucificou tantos cristãos, discípulos de Cristo, que faltou madeira e mão de obra para a fabricação de cruz. E neste contexto histórico, muitos servos fiéis e suas respectivas famílias foram ceifadas pelo ódio da religião e, pior, em nome de Deus. Vejamos o que este texto transmite à igreja contemporânea, ou seja, eu e você. Primeira consideração, que toda perseguição, fruto de tirania religiosa, em parceria com o Estado, tem o objetivo de tentar colocar mordaça na boca profética da Igreja de Cristo. É o que diz o verso 1, diz assim o texto: Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Na verdade, Saulo tinha o consentimento da mão forte de Roma para perseguir os discípulos de Cristo, aqueles que com a sua mensagem, com a sua transformação de vida, estavam sabotando o sistema, sabotando o poder que promovia injustiça e oprimia o povo. Segunda consideração nessa história da Igreja de Cristo: que nenhum poder de homens pode calar a mensagem de Deus para os homens. É o que narra o verso 3, 4 e 5 do capítulo 8. Diz assim: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa. Olha que abuso de autoridade. Arrastava homens e mulheres e o lançava na prisão. Verso 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Filipe, indo para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Nenhum poder de homens, repito, nenhum poder de homens, império, tirania governamental, política, religiosa, pode calar a mensagem de Deus para os homens. E terceira e última consideração, que toda tentativa humana de sabotar o projeto do Evangelho de Cristo jamais terá sucesso, porque o propósito de Cristo é libertar e salvar a vida. Que qualquer ação humana, qualquer tentativa humana de sabotar o projeto do Evangelho de Cristo, não o Evangelho dos evangélicos, repito, não o Evangelho dos evangélicos, mas o Evangelho de Cristo. Nenhum homem pode sabotar o Evangelho de Cristo. Jamais prevalecerá, porque o propósito de Cristo é libertar e salvar vidas. Esteja atento. Não faça da sua religião uma espada. Não faça da sua convicção humana interpretativa convicção para impedir aqueles que querem pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Seja você uma testemunha viva do que Cristo pode fazer na vida da humanidade. Que Deus te abençoe. E para saber mais sobre o nosso ministério, acesse www.conecte.com.br.
conectecomcristo.org. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá.